Capítulo 17, né? A campanha de de Birmingham. Salve, João. Irmão, entrei só pra falar que temos que assistir a entrevista do Lara Rezende. Bora ver. Que hora você volta, mano? Bora então, pessoal. Capítulo 17 do nosso livro. Lembrando sempre, se você estiver vendo essa leitura no futuro, deixa um comentário aí. Pô, Tamir, tô acompanhando, mano. Tá legal, tal. Vou tentar agilizar essa semana pra gente terminar de ler logo esse livro. Porque tem bastante livro aparecendo aí, né? Na fita. Então, é isso. Não esqueça de deixar o likezinho, compartilhar, se estiver vendo no futuro, e é nóis. Capítulo 17. A campanha de Birmingham. Por todo o país, nenhum lugar se comparava a Birmingham. Birmingham. Acho que é assim, gente. Maior cidade industrial do sul. Birmingham tinha se transformado na década de 1930 no símbolo da carnificina, quando os sindicatos tentaram se organizar. Era uma comunidade em que os direitos humanos vinham sendo violados por tanto tempo que o medo e a opressão eram tão espessos em sua atmosfera quanto a função das suas fábricas. Seus interesses comerciais estavam interligados com uma estrutura de poder que se espalhava por todo o sul e se irradiava para o norte. O desafio da ação direta, não violenta, não poderia ser apresentado numa arena mais adequada. Salve Racine, salve Suco. 28 de março de 1963, nasce o quarto filho dos King, Bernice Albertini. Em 2 de abril, também de 63, Albert Boyd Hall ganha uma concorrida eleição para prefeito de Birmingham, enfrentando o comissário de polícia Eugene Bull, o Touro Corner. Mas este e outros comissários municipais se recusaram a deixar seus cargos. Em 3 de abril, um dia depois, após adiamento a fim de evitar interferir nas eleições, a SCLC e o Movimento Cristão pelos Direitos Humanos no Alabama lançam uma campanha de protestos em Birmingham. 12 de abril, depois de violar o mandato do Tribunal Regional Federal, King é preso. Em 15 de abril, o presidente Kennedy telefona para a Coreta expressando preocupação com a prisão de seu marido. Se você tivesse visitado a cidade de Birmingham antes de 3 de abril, no 100º aniversário da emancipação dos negros, poderia ter chegado a uma surpreendente conclusão. Poderia ter concluído que existia ali uma cidade mergulhada havia décadas num sono como o de Rip Van Winkle, uma cidade cuja autoridades aparentemente nunca tinham ouvido falar de Abraham Lincoln, de Thomas Jefferson, da Declaração de Direitos, do preâmbulo da Constituição, da 13ª, da 14ª e da 15ª emendas ou da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de 1954, que considerou ilegal a segregação nas escolas públicas. Se a força da sua imaginação for suficiente para permitir-lhe colocar-se na posição de um bebê negro nascido e criado até a maturidade física na cidade de Brigham, será possível visualizar sua vida de maneira que se descreve a seguir. Você teria nascido no hospital segregado, de pais que provavelmente viveriam num gueto, frequentaria uma escola segregada, passaria a infância brincando sobretudo nas ruas, já que os parques destinados às pessoas de cor eram profundamente inadequados. Quando uma ordem de um tribunal federal acabasse com a segregação nos parques, você descobriria que a cidade preferia fechá-los e abrir mão de seu time de beisebol a integrá-los. Se você fosse fazer compras com seu pai ou sua mãe, iria acompanhá-los por todas as sessões exceto uma, fossem as lojas grandes ou pequenas. Se tivesse fome ou sede, teria de se esquecer delas até retornarem a áreas negras da cidade, pois constituía violação de lei servir comida aos negros nas mesmas lanchonetes que atendiam os brancos. Tu viu a entrevista do André Lara Rezende? Ainda não, vamos ver hoje.
Se sua família frequentasse a igreja, você iria para uma igreja negra. Caso frequentasse sua própria igreja negra e desejasse manter-se em segurança, deveria escolher uma igreja que não tivesse um pastor com a reputação de defender os direitos civis. Se desejasse visitar uma igreja frequentada pelos brancos, não seria bem recebido, pois, embora seus co-cidadãos brancos insistissem em afirmar que eram cristãos, eles praticavam tão rigidamente a segregação na casa de Deus como faziam no cinema. Se desejasse contribuir e participar do trabalho da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, não seria capaz de encontrar uma seção local. No estado do Alabama, as autoridades segregacionistas tinham conseguido impedir a NAACP de fazer seu trabalho pelos direitos civis, declarando-a uma corporação estrangeira e tornando ilegais as suas atividades. Se você quisesse um emprego nessa cidade, um dos maiores centros de produção de ferro e aço do país, teria de se contentar com uma posição subserviente como a de porteiro ou operário. Se tivesse sorte suficiente para arrumar um emprego, poderia ter certeza de que as promoções para uma posição melhor ou mais bem remunerada seriam não para você, mas para seus colegas brancos, independente de seu relativo talento. Se você acreditasse nos livros de história e imaginasse os Estados Unidos como um país cujos governantes, municipais, estaduais ou federais, fossem escolhidos pelos governados, ficaria rapidamente desiludido ao tentar exercer seu direito de se registrar e votar. Sua raça, embora constituído 2/5 da população da cidade, representaria 1/8 de seu contingente eleitoral. Você viveria numa cidade em que a brutalidade policial voltada contra os negros seria uma realidade inquestionável e incontestável. Um dos comissários municipais, membro do grupo que administrava os assuntos da cidade, seria Eugene Bull Corner, um racista que se orgulhava de saber como lidar com os negros e mantê-los no seu lugar. Como comissário de segurança pública, Bull Corner, entrincheirado por muitos anos numa posição chave da estrutura de poder de Birmingham, tanto desprezava os direitos do negro quanto desafiava a autoridade do governo federal. Você encontraria em Birmingham uma atmosfera geral de violência e brutalidade. Os racistas locais intimidavam, atacavam e até matavam negros imprudentemente. Um dos exemplos mais nítidos de terror de Birmingham foi a castração de um homem negro cujo corpo mutilado foi abandonado numa estrada deserta. Nenhuma casa de negros estava protegida de bombas e incêndios. Do ano de 1957 a janeiro de 63, embora Birmingham ainda afirmasse que seus negros estavam satisfeitos, houve 17 casos não solucionados de igreja de negros e casas de líderes de direitos civis atacados com bombas. Na Birmingham Corner, a senha era o medo. O medo não apenas da parte dos negros oprimidos, mas também nos corações dos brancos opressores. Vou trocar a música aqui, peraí. Bom dia, mãe. Tá muito rápido? Ô, louco. Vou ler mais devagar, então. Vou trocar a música aqui, senão não... Sem musiquita não dá, né? Boa. Vamos lá, então. Certamente, Brigham tinha seus brancos moderados que rejeitavam as táticas de Bull Corner. Certamente, Brigham tinha cidadãos brancos decentes que, no âmbito privado, deploravam os maus tratos a que os negros eram submetidos. Mas, publicamente, eles permaneciam em silêncio. Era um silêncio nascido do medo, um medo de represálias sociais, políticas e econômicas. A maior tragédia de Brigham não era a brutalidade dos maus, mas o silêncio dos bons. Em Brigham, você viveria numa comunidade em que a tirania dos brancos, há tanto tempo exercida, havia intimidado o seu povo, fazendo-o abandonar a esperança e desenvolver nele um falso sentimento de inferioridade. Viveria numa cidade em que os representantes do poder econômico e político se recusavam até mesmo a discutir a justiça social com os líderes de seu povo. Você viveria na maior cidade de um estado policial, liderado por um governador, George Wallace, cujo discurso de posse fora a promessa de segregação hoje, segregação amanhã, segregação sempre. Estaria vivendo, de fato, na cidade mais segregada dos Estados Unidos. Projeto C.
Havia uma ameaça ao reinado da supremacia branca em Brigham. Em resultado do boicote dos ônibus em Montgomery, movimentos de protestos haviam brotado em numerosas cidades do sul. Em Brigham, um dos mais corajosos participantes da luta pela liberdade, o reverendo Fred Shuttlesworth, tinha organizado, na primavera de 1956, o Movimento Cristão pelos Direitos Humanos do Alabama, a ACMHR, na sigla em inglês. Shuttlesworth, um homem magro, mas resistente, enérgico e indomável, havia decidido transformar Brigham e pôr um fim ao domínio racista e terrorista de Bull Corner. Quando Shuttlesworth formou sua organização, que de pronto se tornou uma das 85 afiliadas da Conferência da Liderança Cristã do Sul, Bull Corner, sem dúvida, encarou o grupo como mais um bando de crioulos, desordeiros. Mas logo se tornou óbvio, até mesmo para ele, que Shuttlesworth falava sério. Já no Natal de 1956, a casa de Shuttlesworth tinha sido atacada com uma bomba e completamente destruída. No inverno daquele mesmo ano, sua igreja, a Batista de Betel, fora dinamitada por racistas. E depois, em 1957, Shuttlesworth e sua esposa foram atacados, espancados e esfaqueados. Também foram presos 8 vezes, 4 delas durante as viagens da liberdade. Num encontro do Conselho de SCLC, realizado em maio de 1962 na cidade de Chattanooga, acho que é isso, decidimos considerar seriamente a possibilidade de nos juntarmos a Shuttlesworth e ao ACMHR numa campanha de ação direta maciça para enfrentar a segregação em Brigham. Tal como Shuttlesworth, acreditamos que, embora estivéssemos certos de que a campanha em Brigham seria a luta mais dura de nossas carreiras como líderes dos direitos civis, ela poderia, se tivesse êxito, quebrar a espinha dorsal da segregação em todo o país. Uma vitória lá poderia muito bem colocar em movimento forças que mudariam todo o curso da luta por liberdade e justiça, por estarmos convencidos do significado do trabalho a ser realizado em Brigham. Percebemos que teríamos de ter a preparação mais cuidadosa e dedicada para encarar esses esforços. Começamos a preparar um arquivo altamente secreto que denominamos Projeto C. C representando aí o confronto de Brigham com a luta pela justiça e pela moralidade nas relações raciais. Boa tarde, Max, mano. Bom dia, tudo bem? Na preparação da nossa campanha, convoquei um retiro e sessão de planejamento de 3 dias com a equipe e os membros do conselho da SCLC, em nosso centro de treinamento perto de Savannah, na Geórgia. Buscávamos aperfeiçoar nosso cronograma e discutir todas as eventualidades possíveis. Ao analisarmos nossa campanha em Albany, Geórgia, concluímos que um de nossos principais erros fora dispersar muito amplamente nossos esforços. Tínhamos estado tão envolvidos em atacar a segregação de maneira geral que não conseguimos direcionar nosso protesto com mais eficácia a nenhuma de suas principais facetas. Concluímos que, em comunidades marcadas pela intransigência, seria possível travar uma batalha mais eficaz se esta se concentrasse num dos aspectos do maligno e intricado sistema segregacionista. Resolvemos, assim, concentrar a luta de Brigham na comunidade empresarial, pois sabíamos que a população negra tinha suficiente poder de compra para que a retração pudesse fazer a diferença entre o lucro e a perda para muitos comerciantes. 2 semanas após o retiro, fui a Brigham com meu habilidoso assistente executivo, o reverendo White T. Walker, e meu amigo e companheiro de campanha em todas as horas desde a época de Montgomery, o reverendo Ralph Abernathy, tesoureiro da SCLC. Lá começamos a nos reunir com o conselho da ACMHR para ajudar a preparar a comunidade negra para o que certamente seria uma campanha difícil, longa e perigosa. Reunimos no agora famoso quarto número 30 do Motel Gaston, esse quarto em que Ralph e eu nos hospedamos e em que se realizaram todas as reuniões estratégicas nos meses seguintes. Mais tarde se tornaria o alvo de uma das bombas na fatídica e violenta noite do sábado, 11 de maio, véspera do Dia das Mães. A primeira decisão importante que tivemos de tomar foi estabelecer uma data para o lançamento do Project C.
Como era nosso objetivo exercer pressão sobre os comerciantes, achamos que a nossa campanha poderia ser lançada na época da Páscoa, o segundo maior período de compras do ano. Se começássemos nas primeiras semanas de março, teríamos 6 semanas para mobilizar a comunidade antes da Páscoa, que cairia no dia 14 de abril. Mas nesse ponto, alguém nos lembrou que haveria uma eleição para prefeito em Brigham, no dia 5 de março. Os principais candidatos eram Albert Boltwell, Eugene Bull Corner e Tom King. Todos eram segregacionistas, defendendo uma plataforma de preservação do status quo. Mas tanto King quanto Boltwell eram considerados moderados em comparação com Corner. Tínhamos a esperança de que Corner fosse tão fragorosamente derrotado que pelo menos não tivéssemos de nos preocupar com ele. Como não desejamos que nossa campanha fosse usada como uma bola no jogo político, resolvemos adiá-la, planejando dar início às manifestações 2 semanas depois das eleições. À altura do 1º de março de 63, o projeto estava plenamente engrenado e tentávamos acertar os detalhes da estrutura organizacional. Umas 50 pessoas que se haviam apresentado como voluntárias para participar das manifestações iniciais e se comprometido a permanecer na cadeia pelo menos 5 dias. Nesse ponto, os resultados das eleições de 5 de março interferiram, apresentando um novo e sério problema. Nenhum dos candidatos obtiveram uma vitória clara. Haveria um turno de desempate a ser realizado na primeira semana de abril. Os candidatos em competição seriam Boltwell e Corner. Mais uma vez teríamos de repensar a estratégia. Se entrássemos em cena com Boltwell e Corner competindo, esse último certamente exploraria nossa presença utilizando como um tema emocional em sua vantagem, lançando uma campanha vigorosa para persuadir a comunidade branca de que ele e só ele poderia defender as políticas oficiais de segregação do município. Poderemos de fato contribuir para a vitória de Corner. Com relutância, decidimos adiar as manifestações até o dia seguinte à votação de desempate. Saímos de Brigham com tristeza, achando que, depois desse segundo adiamento, o intenso trabalho de campo que realizarmos na comunidade negra talvez não trouxesse os resultados que buscávamos. Estávamos abandonando 250 voluntários que haviam mostrado disposição em se juntar a nossas fileiras e ir para a cadeia. Agora poderíamos perder o contato com esses recrutas por várias semanas. Mas não nos arriscamos a ficar. Foi decidido que nenhum membro da equipe da SCLC voltaria a Brigham antes que se definisse o desempate. Em Nova York, Harry Belafonte, um velho amigo e simpatizante da SCLC, concordou em realizar uma reunião em seu apartamento. Cerca de 75 lideranças nova-iorquinas compareceram. Fred Shuttleworth e eu falamos dos problemas existentes em Brigham e daqueles que prevíamos. Explicamos por que havíamos adiado a ação até que se desse o desempate e por que considerávamos necessários concretizar nossos planos, quer o vencedor fosse Corner, quer o vencedor fosse Boltwell. Quando terminamos, a pergunta mais frequente foi: o que podemos fazer para ajudar? Respondemos que certamente necessitaríamos de uma enorme soma de dinheiro para pagar as fianças. Poderíamos precisar de reuniões públicas para obter mais apoio. De imediato, Harry Belafonte organizou um comitê, e na mesma noite pessoas se comprometeram a contribuir financeiramente. Nas 3 semanas seguintes, Belafonte, que nunca fez coisa alguma sem se envolver plenamente, deixou de lado a carreira para organizar pessoas e finanças, estabelecendo esses contatos. Chegara a hora de regressar a Brigham. A votação no desempate seria no dia 2 de abril. Pegamos um voo naquela mesma noite. No boca a boca, tentamos estabelecer contato com os 250 voluntários para um encontro de última hora. Uns 65 apareceram. No dia seguinte, com essa modesta força de trabalho, lançamos nossa campanha de ação direta em Brigham. Beijo, mãe. Vai com Deus. Bom trabalho. As pessoas se apresentavam para se alistar no nosso exército. No dia 3 de abril de 1963, numa quarta-feira, o Brigham News apareceu nas bancas, a primeira página brilhando como uma ilustração em cores mostrando um sol dourado nascendo sobre a cidade. A legenda dizia: um novo dia nasce para Brigham. Comemorando a vitória de Albert Boltwell na votação de desempate para prefeito, agora se podia ter a expectativa, sugeriram os dizeres, de que o brilho áureo da harmonia racial se esprairasse pela cidade. Como os fatos mostrariam, foi realmente um novo dia para Brigham.
mas não porque Boltwell tinha ganho as eleições. Apesar de todo o otimismo manifestado na imprensa e de outras formas, estávamos convencidos de que Albert Boltwell era, nas palavras de Fred Shuttleworth, apenas um Bull Corner mais respeitável. Sabíamos que o ex-senador estadual e vice-governador fora o principal autor da lei de disposição dos alunos do Alabama e era um fiel defensor de posições segregacionistas. Sua declaração, alguns dias após a eleição, de que nós, cidadãos de Birmingham, respeitamos e compreendemos uns aos outros, mostrou que ele não entendia coisa alguma sobre 2/5 dos cidadãos daquela cidade, para os quais nem mesmo a segregação cordial era considerada respeitosa. Entre mentes, apesar do resultado do turno de desempate, os comissários municipais, incluindo Bull Corner, haviam assumido a postura de que não poderia ser legalmente afastado de seus cargos antes de 1965. Eles queriam ir aos tribunais defender sua posição e, nesse interim, se recusaram a deixar seus gabinetes na prefeitura. Se ganhassem na justiça, permaneceriam em seus cargos por mais 2 anos. Se perdessem, seus mandatos só expirariam em 15 de abril, um dia depois da Páscoa. Em ambos os casos, estávamos decididos a nos envolver numa situação em que a cidade operava literalmente sobre 2 governos. Tínhamos resolvido que a luta nos primeiros dias iria limitar-se aos cintins, preparados para um longo esforço. Achamos melhor começar modestamente, com um número limitado de prisões a cada dia, racionando nossas energias dessa maneira. Ajudaríamos a construir e dramatizar uma campanha cada vez mais ampla. Assim sendo, as primeiras manifestações não foram espetaculares, mas foram bem organizadas. Depois do primeiro dia, realizamos uma assembleia, a primeira de 65 realizadas em várias igrejas de comunidade negra. Com essas reuniões, conseguimos gerar um poder e uma profundidade que acabaram galvanizando toda a comunidade negra. Eu falava toda noite nas assembleias sobre filosofia e os métodos da não-violência. A alma do movimento. Uma parte importante das assembleias eram os cânticos de liberdade. Num certo sentido, esses cânticos constituem a alma do movimento. São mais do que canções compostas de frases inteligentes destinadas a fortalecer a campanha. São tão antigas quanto a história do negro na América. São adaptações de músicas cantadas pelos escravos, as canções de lamento, os gritos de alegria, os cânticos de batalha e os hinos do movimento. Ouço as pessoas falarem de suas batidas e de seu ritmo, mas nós, no movimento, somos igualmente inspirados por suas letras. Abre aspas. Levantei-me essa manhã com a mente ancorada na liberdade. É uma frase que não precisa da música para enfatizar seu significado. Entoamos os cânticos de liberdade pelo mesmo motivo que os escravos os cantavam, porque nós também estamos submetidos à servidão. E esses cânticos reforçam nossa determinação que nós vamos vencer, negros e brancos juntos, nós vamos vencer um dia. Essa canção nos unia, nos dava coragem, ajudava-nos a marchar junto. Podíamos enfrentar as forças de qualquer Gestapo. Tínhamos uma companhia cósmica, pois cantávamos: Vem a mim, Senhor, vem a mim. Com essa música, uma rica herança de nossos ancestrais, que tiveram a energia e a fibra moral para conseguir encontrar beleza em fragmentos de canções, cujas mentes iletradas foram capazes de compor com eloquência simples expressões de fé, esperança e idealismo. Podemos articular nossos gemidos mais profundos e nossos anseios apaixonados, sempre terminando com uma nota de esperança de que Deus vai ajudar-nos a resolver, exatamente aqui no Sul, em que o mal afeta a vida do negro desde o instante em que o colocam em seu berço, por meio de sua música. O negro consegue mergulhar no poço de uma situação profundamente pessimista e de circunstâncias carregadas de perigo e trazer à tona um otimismo maravilhoso, cintilante e fluido. Sabe que ainda está escuro em seu mundo, mas, de alguma forma, encontra um raio de esperança. Quando as assembleias estavam quase terminando, Abernathy e Shuttleworth, ou eu mesmo, fazíamos o apelo por voluntários para servir em nosso exército não violento. Deixávamos claro que não permitiríamos participar das manifestações quem não tivesse convencido a si mesmo e a nós de que aceitaria e suportaria a violência sem retaliar. Ao mesmo tempo, exortávamos aos voluntários a entregar quaisquer armas que pudessem ter com eles. Centenas de pessoas responderam a esse apelo.
Algumas delas traziam canivetes e facas de escoteiro, facas de todos os tipos. Não porque quisessem usá-las contra o policial ou outros agressores, mas porque desejavam defender-se dos cachorros do Sr. Corner. Nós lhe provamos que não precisávamos de armas, nem mesmo de palitos. Provamos que possuímos a arma mais poderosa de todas, a convicção de que estávamos certos. Tínhamos a proteção do entendimento de que estávamos mais preocupados em atingir nossos virtuosos objetivos do que em salvar nossas vidas. O período de convocação em nossas assembleias, quando requisitamos voluntários, era muito semelhante aos períodos de convocação que têm lugar todas as manhãs de domingo nas igrejas negras, quando o pastor convoca o presente a se juntarem à igreja. Em grupos de 20, 30 ou 40, as pessoas se apresentavam para se alistar ao nosso exército. Não hesitamos em chamar o nosso movimento de exército. Era um exército especial, sem suprimentos que não a sinceridade, sem uniforme que não a determinação, sem arsenal que não a fé, sem moeda que não a consciência. Era um exército capaz de se deslocar, mas não de atacar. Um exército capaz de cantar, mas não de matar. Estávamos tentando provocar uma grande transformação social que só poderia ser alcançada por meio de um esforço unificado, mas nossas comunidades estavam divididas. Nossos objetivos jamais poderiam ser atingidos numa atmosfera como essa. Foi decidido que eu conduziria uma campanha relâmpago de reuniões com organizações e líderes de comunidade negra com o propósito de mobilizar todos os grupos e pessoas-chave em apoio ao nosso movimento. Juntamente com os membros da minha equipe, comecei a abordar vários grupos representativos do nosso povo em Brigham. Falei com empresários e profissionais liberais e também com um grupo de 200 pastores. Tive encontros com vários grupos menores, cumprindo uma agenda frenética de uma semana. Na maioria dos casos, quando eu entrava, a atmosfera era tensa e fria, e eu tinha consciência que havia muito trabalho a ser feito. Eu ia diretamente ao ponto, explicando por que tínhamos sido obrigados a agir sem deixar que eles soubessem antecipadamente a data. Usava o argumento do senso de oportunidade. Aos pastores eu enfatizava a necessidade de um evangelho social para complementar o evangelho da salvação individual. Insinuava que somente uma religião seca como a poeira estimularia um pastor a exaltar as glórias celestiais, ignorando ao mesmo tempo as condições sociais que faziam da terra um inferno para os homens. Eu exortava os pastores negros a construir uma liderança firme e forte, assinalando que eles eram mais livres e independentes do que qualquer outra pessoa da comunidade. Eu desafiava os que tinham sido convencidos de que eu era um forasteiro. Assinalava que, como presidente da SCLC, estava ali com o objetivo de ajudar uma afiliada da organização. Expunha detalhadamente a velha e desgastada acusação de forasteiro, que enfrentávamos em todas as comunidades que tínhamos visitado tentando ajudar. Nenhum negro, na verdade, nenhum americano é um forasteiro quando vai a alguma comunidade para ajudar a causa da liberdade e da justiça. Nenhum negro em lugar algum, a despeito do seu status social, da sua condição econômica, de seu prestígio e posição, é um forasteiro enquanto a dignidade e a decência forem negadas às crianças negras mais humildes do Mississippi, no Alabama ou na Geórgia. Deus me deu, de alguma forma, o poder de transformar em fé o entusiasmo, os ressentimentos, a suspeita, os temores e a incompreensão que encontrei naquela semana. Minha fala vinha do coração, e cada encontro obtive firmes manifestações de aprovação, juntamente com promessas de participação e apoio. Com a nova unidade que foi criada e que trouxe sangue novo ao nosso protesto, os alicerces da antiga ordem estavam condenados. Uma nova ordem estava para nascer, e nem toda a força da intolerância ou de Bull Corner conseguiria abortá-la. No centro de tudo que a vida me trouxera. No fim do primeiro dos 3 dias de sit-ins nas lanchonetes, 35 pessoas tinham sido presas. No dia 6 de abril de 1963, um sábado, demos início à etapa seguinte da nossa cruzada, com uma passeata em direção à prefeitura. A partir daí, as manifestações começaram a crescer. Nosso boicote aos comerciantes do centro da cidade estava se mostrando surpreendentemente eficaz. Alguns dias antes da Páscoa, um cuidadoso acompanhamento mostrou menos de 20 negros entrando nas lojas do centro. Enquanto isso, com o número de voluntários se ampliando a cada dia, conseguimos lançar campanhas com uma variedade de objetivos adicionais.
ocupações de igreja e bibliotecas, uma passeata em direção à sede do condado para assinalar a abertura de uma jornada de registro eleitoral, e nesse tempo todas as cadeias iam, lenta e continuamente, se enchendo. Os habitantes de Brigham, em ambas as raças, ficaram surpresos com a contenção dos homens de Connor no início da campanha. É verdade que cães e cacetetes policiais fizeram sua estreia no domingo de Ramos, mas sua aparição naquele dia foi breve, e eles logo desapareceram. O que os observadores provavelmente não perceberam foi que o comissário estava tentando seguir o exemplo do chefe de polícia, Laurie Pritchett, de Albany. Pritchett percebera que, orientando seus policiais a serem não violentos, havia descoberto uma nova forma de derrotar os manifestantes. O Sr. Connor, como se revelou, não iria aderir a esse método por muito tempo. Os cães eram mantidos em canis não muito distantes. As mangueiras estavam preparadas. Um segundo motivo pelo qual Bull Connor se segurou de início foi ter imaginado que havia encontrado uma outra solução. Isso se evidenciou no dia 10 de abril, quando o governo municipal obteve uma ordem judicial mandando-nos interromper nossas atividades até que nosso direito de manifestação fosse apreciado em tribunal. Era chegado o momento de nós contrapormos a essa manobra jurídica com uma estratégia própria. 2 dias depois, fizemos uma coisa audaciosa, algo que nunca tinha sido feito em nenhuma outra cruzada. Desobedecemos uma ordem judicial. Eu pretendia ser um dos primeiros a dar o exemplo da desobediência civil. 10 dias após o início das manifestações, entre 400 e 500 pessoas tinham sido presas. Algumas haviam sido soltas sob fiança, mas a maioria permaneceria na cadeia. Agora que a tarefa de unificar a comunidade estava concluída, chegara a minha hora. Decidimos que, em função de seu significado simbólico, no dia 12 de abril, Sexta-feira Santa, seria aquela em que Ralph Abernathy e eu apresentaríamos nossos corpos como testemunhas pessoais dessa cruzada. Uma carta, gente. Agora. Declaração sobre a ordem judicial. Não podemos, em sã consciência, obedecer uma ordem judicial que constitui uma deturpação injusta, antidemocrática e inconstitucional do processo jurídico. Fazemos isso por desapreço à lei. Não, fazemos isso não por desapreço à lei, mas pelo grande respeito que temos por ela. Não se trata de uma tentativa de violar ou desafiar a lei, nem de se envolver numa anarquia caótica, tal como, em sã consciência, não podemos obedecer às leis injustas. Também não podemos respeitar o uso igualmente injusto dos tribunais. Acreditamos num sistema jurídico baseado na justiça e na moral. Em função do grande amor que temos pela Constituição dos Estados Unidos e de nosso desejo de purificar o sistema judicial do estado do Alabama, nós nos arriscamos a dar esse passo fundamental com a consciência de suas possíveis consequências. Dia 11 de abril de 1963. Logo depois de anunciarmos nossa intenção de liderar uma manifestação no dia 12 de abril e nos sujeitarmos à prisão, recebemos uma mensagem tão angustiante que ameaçou desintegrar o movimento. Na quinta-feira, tarde da noite, o homem que estava se responsabilizando pelo pagamento das fianças dos manifestantes informou-nos que não poderia continuar. A prefeitura o notificará de seus recursos financeiros eram insuficientes. Sem dúvida alguma, tratava-se de uma outra iniciativa da prefeitura para prejudicar nossa causa. Foi um golpe sério. Tínhamos usado todo o dinheiro de que dispunhamos para as fianças. Tínhamos uma responsabilidade moral para com a nossa gente que estava na cadeia. Outros 50 seriam presos juntos com Ralph e comigo. Seria o maior grupo a ser preso até aquele momento. Sem recurso para as fianças, como poderíamos garantir que seriam soltos? Na manhã da Sexta-feira Santa, bem cedo, sentei-me no quarto número 30 do Motel Gaston para discutir a crise com 24 pessoas-chaves. Enquanto falávamos, um sentimento sombrio invadiu a sala. Olhei à minha volta e percebi que pela primeira vez nossos líderes mais dedicados e devotos se sentiam sobrecarregados pelo sentimento de impotência. Ninguém sabia o que dizer, pois ninguém sabia o que fazer. Finalmente alguém falou e, ao falar, pude perceber que vocalizava o que estava na mente de todos. Martin, disse ele, isso significa que você não pode ser preso. Precisamos de dinheiro, de muito dinheiro, e precisamos agora. Você é a única pessoa que tem contatos para isso. Se você for para a cadeia, nós vamos perder. A batalha de Brigham estará perdida. Fiquei lá sentado, consciente de estar sendo observado por 24 pares de olhos. Pensei nos negros de Brigham, já enfileirados nas ruas da cidade, esperando para me ver colocando em prática aquilo que eu tão apaixonadamente pregara.
Como é que o fato de eu não me submeter à prisão agora poderia ser explicado à comunidade local? Qual seria o veredito da nação sobre um homem que havia encorajado centenas de pessoas a fazerem um imenso sacrifício e depois excluir a si mesmo? Então minha mente começou a correr na direção oposta. E se eu for para a cadeia? O que vai acontecer com aquelas 300 pessoas? De onde virá o dinheiro para garantir que sejam soltas? O que vai acontecer com nossa campanha? Quem vai poder dispor a nos seguir quando ou se voltarmos a sair em protestos sob o sol de Brigham? Fiquei sentado em meio ao mais profundo silêncio que jamais senti, com mais de 2 dezenas de pessoas naquela sala. Chega um momento, na atmosfera da liderança, em que um homem cercado de amigos e aliados leais percebe que precisa confrontar-se consigo mesmo e com a dura realidade. Eu estava só numa sala lotada. Caminhei em direção a outra sala, nos fundos da suíte, e fiquei em pé lá no meio. Sentei-me no centro de tudo que a vida me trouxera. Pensei naquelas 24 pessoas que esperavam na sala ao lado. Pensei nas 300 que aguardavam na prisão. Pensei na comunidade negra de Brigham, também aguardando. E então minha mente torturada se lançou para o além do Motel Gaston, além da cadeia municipal, além da cidade, dos limites do estado. E pensei nos 20 milhões de negros que sonhavam poder algum dia conseguir atravessar o mar vermelho da injustiça e encontrar o caminho para a terra prometida da integração e da liberdade. Não havia lá mais lugar para a dúvida. Murmurei para mim mesmo. Preciso ir. A dúvida, o medo, a hesitação tinha ido embora. Tirei a camisa e as calças, vesti minha roupa de trabalho e voltei para outra sala. Amigos, disse eu, tomei minha decisão. Tenho de fazer um ato de fé. Não sei o que vai acontecer, nem qual será o resultado. Não sei de onde virá o dinheiro. Virei-me para Ralph Bernard. Sei que você precisa estar no seu púlpito no domingo de Páscoa, Ralph, mas peço-me que me acompanhe nesse ato de fé. Quando Ralph se levantou, sem questionamento, sem hesitação, todos nós demos as mãos involuntariamente, como que por um sinal divino. As 25 vozes entoaram no quarto, número 30 do Motel Gaston, em Brigham, na Alabama, o hino da batalha de nosso movimento. We shall overcome. Nós vamos vencer. Mantido incomunicável, confinado à solitária. Fomos de carro do motel até a igreja de Mount Zion, onde teria início a passeata. Centenas de negros tinham ido para lá nos ver e uma grande esperança cresceu dentro de mim ao ver aqueles rostos sorrindo em aprovação à nossa passagem. Parecia que todos os policiais de Brigham tinham sido enviados àquela área. Ao sairmos da igreja, onde o resto de nosso grupo de 50 se juntou a nós, começamos a caminhar pelas ruas proibidas que levavam ao centro da cidade. Era uma bela passeata. Deixaram-nos avançar, mais do que a polícia já havia permitido antes. Estávamos cantando e, ocasionalmente, o canto se misturava aos aplausos vindos das calçadas. Ao nos aproximarmos do centro, Bull Corner ordenou a seus homens que nos prendessem, e um policial foi até ele e disse: Sr. Corner, não temos lugar para botar essa gente. Ralph e eu fomos arrastados por 2 policiais musculosos que agarraram nossas camisetas e nos puxaram. Todos os outros foram imediatamente presos. Na cadeia, Ralph e eu fomos separados de todos os demais e depois um do outro. Por mais de 24 horas fui mantido incomunicável, confinado à solitária. Ninguém teve permissão de me visitar, nem mesmo meus advogados. Foram as horas mais longas, frustrantes e perturbadoras que já vivi. Sem nenhum tipo de contato, eu estava cheio de preocupações. O que estava acontecendo com o movimento? Onde é que Fred e os outros líderes arranjariam dinheiro para libertar nossos manifestantes? Como é que estava a moral da comunidade negra? Não sofri nenhuma brutalidade física nas mãos dos meus carcereiros. Alguns funcionários da cadeia eram rudes e grosseiros, mas isso era de se esperar, em se tratando de uma cadeia do sul. O confinamento em solitária, porém, era muito brutal. De manhã o sol nascia, enviando feixes de luz pela janela sobre a pequena cela, que era agora a minha morada. Vocês nunca saberão o significado da escuridão total até serem jogados numa masmorra como essa, sabendo que o sol está brilhando lá em cima, mas conseguindo ver somente um breu da cela. Vocês podem pensar que eu estava tomado por uma fantasia provocada por minhas preocupações. Estava mesmo preocupado, mas havia mais naquela escuridão do que um fenômeno provocado por uma mente perturbada. Qualquer que fosse a causa, o fato é que eu não conseguia ver a luz.
Ao sair da minha casa em Atlanta alguns dias antes, minha esposa, Coretta, acabara de dar à luz a nosso quarto filho. Feliz como estava com a nova garotinha, Coretta ficou desapontada pelo fato de sua condição não permitir que me acompanhasse. Ela fora força e inspiração durante o terror de Montgomery. Tinha atuado em Albany, Geórgia, e estava se preparando para ser presa juntamente com as mulheres de outros líderes dos direitos civis de lá pouco antes de a campanha chegar ao fim. Agora, não apenas estava confinada à nossa casa, mas era-lhe negado até mesmo o consolo de uma ligação telefônica de seu marido. No domingo seguinte à nossa prisão, ela decidiu fazer alguma coisa. Lembrando-se da ligação que John Kennedy lhe fizera quando eu estava preso na Geórgia durante a campanha eleitoral de 1960, ela ligou para o presidente. Passado alguns minutos, o irmão dele, o procurador-geral Robert Kennedy, ligou de volta. Ela lhe contou que tinha tomado conhecimento de que eu estava confinado a uma solitária e temia por minha segurança. O procurador-geral prometeu fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para aliviar minha condição. Poucas horas depois, o próprio presidente Kennedy ligou de Palm Beach para Coretta e garantiu que iria tratar do assunto imediatamente. Ao que parece, o presidente e seu irmão telefonaram para as autoridades de Brigham, pois logo depois de Coretta falar com eles, meus carcereiros perguntaram se eu queria ligar para ela. Depois da intervenção do presidente, as condições mudaram de maneira considerável. Deixa eu ver se eu acho foto desse protesto. No Google. Fiquei curioso. Aqui os cachorros, ó. Que legal, hein? Tem imagem aqui, ó. Caramba, uns pastor alemão, velho. Doideira, Kevin. Carta, gente. Telegrama ao presidente Kennedy. Estou profundamente grato ao senhor por usar de seu tempo no feriado da Páscoa ligando para minha mulher a respeito da situação em Brigham. Suas palavras encorajadoras e seu atencioso interesse renovaram-lhe as forças para enfrentar os momentos difíceis que horas estamos passando. Esse apoio moral acentua enormemente nossos humildes esforços para transformar o sonho americano em realidade. Dia 16 de abril de 1963. Você vai querer almoçar agora? Boa. Quer que eu mexer? Já tá... Você esquentou? Vai esquentar, pô. Obrigado, meu bem. Enquanto isso, na tarde do sábado de Aleluia, dois de nossos advogados, Orzel Billingsley e Arthur Shores, tinham tido permissão para me visitar. Eles me contaram que Clarence B. Jones, meu amigo e advogado, viria de Nova York no dia seguinte. Quando foram embora, nenhuma das perguntas que me atormentavam tinha sido respondida. No dia seguinte, quando Clarence Jones chegou, antes mesmo de eu poder dizer como estava feliz em vê-lo, ele disse, umas poucas palavras que tirariam meu coração de um peso de 500 quilos. Harry Belafonte conseguiu levantar $50 mil para pagar fianças. Estão disponíveis nesse momento. Ele disse que se você precisar de mais, não importa quanto ele consegue. Achei difícil dizer o que sentia. A mensagem de Jones produziu em mim mais do que um alívio em relação à preocupação imediata com o dinheiro, mais que a gratidão pela liberdade de amigos distantes, mais que a confirmação de que a vida do movimento não poderia ser extinta. O que me silenciou foi um profundo senso de estupefação. Eu estava familiarizado com o sentimento que tinha estado presente o tempo todo por baixo da superfície da minha consciência, pressionada pelo peso da minha preocupação com o movimento. Eu nunca estivera realmente confinado a uma solitária. A companhia de Deus não se interrompe à porta da cela da cadeia. Deus tinha sido meu companheiro de cela. Quando tomamos a decisão, no quarto número 30 do motel Gaston, de que tínhamos de realizar um ato de fé, Deus estava lá.
E ele também estava presente no apartamento da Quinta Avenida, em Nova York, em que um jovem e dedicado astro tinha trabalhado noite e dia, telefonando para todos que pôde imaginar a pedir que lhe enviasse algum dinheiro para pagar fiança no Alabama. Em meio à noite mais sombria, a alvorada tinha chegado. Eu não sabia se o sol estava brilhando naquele momento, mas sabia que mais uma vez podia ver a luz. Boa, gente. Acabou o capítulo 17 aí. Mano, estamos na página 203 agora. São 461, mas deve ter muita foto lá. É isso então, pessoal. Quem acompanha a leitura no futuro aí, não se esqueça de deixar o joinha, compartilhar e deixar um comentário com aquela moral. Tamo junto, viu?